Sejam bem-vindos ao ContiCast Energia Solar em Foco, um podcast onde, através da energia solar, nós te mostramos oportunidades de redução de custos, melhoras da sua eficiência energética e também de ótimos investimentos. Eu sou Jefferson da Costa e hoje teremos um episódio especial que vai além da tecnologia e entra no coração de uma das referências do setor de energia solar no norte do Paraná, a ContiGroup Energia Solar. Então, se prepare para uma conversa fascinante com Jefferson Campos Ribeiro, que é CEO da ContiGroup Energia Solar. É um conglomerado de empresas que já transformaram e estão transformando o mercado, principalmente na região norte do Paraná, mas também por todo o Brasil. Se você é produtor rural, empresário ou investidor e quer descobrir como a ContiGroup Energia Solar pode ser uma grande parceira na sua jornada de redução de custos, melhora da sua eficiência energética e também de ótimos investimentos, esse episódio é para você. Vamos falar sobre o passado que trouxe o grupo até aqui, o presente que sustenta e o futuro que está vislumbrando para o setor da energia solar na nossa região e no Brasil. Então ajuste o volume, pegue o seu café e venha comigo nessa jornada. Está no ar o ContiCast Energia Solar em Foco. Então, fazendo essa breve introdução aqui, aqui estamos, Jefferson Campos Ribeiro. Jefferson, fala um pouco sobre você aí, o que te trouxe até aqui, para a gente dar um start nessa conversa. Beleza, muito obrigado, Jeves, por me convidar. Obrigado a todos aí que estão participando desse evento, desse podcast. Fico muito lisonjeado em poder estar compartilhando com vocês um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que nós fizemos no decorrer desses anos. É muito satisfatório para mim e para a empresa poder chegar aonde nós chegamos, e eu quero trazer algumas coisas bacanas aí, tanto para os nossos clientes quanto para os nossos parceiros do mercado, para eles entenderem como a gente conseguiu superar e chegar até aqui. A Conti foi montada por mim e pela minha esposa, Thalita. Em 2024 fez 10 anos. Isso, então nós vamos aí para 11 anos de mercado. E quando nós começamos, a falta de informação, a falta de confiança, um produto novo, era um dos maiores desafios que a gente encontrava junto aos clientes. Também tínhamos a questão das leis, tinham sido recentemente instauradas no Brasil, então muitas informações não estavam claras para nós. Mas a gente acreditou. No começo nós tivemos pessoas que não acreditou no projeto e outras que acreditou, e a gente escolheu olhar para quem acreditou. E nós acreditamos. Bacana. Hoje a gente vê claramente, assim, né, olhando para todos os mercados, né, que a energia solar, como um todo, ela deu um boom, né? Foi de 2012 a regulação. A primeira lei, né, 14.300, ou a 482, né, ela foi instaurada em 2012, começou a valer em 2013, mais ou menos assim. Então a gente, em 2014, estava muito, muito cru. Lembro que quando a gente começou o estudo, tinha algo em torno de 1.900 ligações de geração distribuída no Brasil todo. Certo. Hoje a gente já passa de 3 milhões de ligações, se eu não estou enganado. Hoje só nosso grupo tem mais de 3.000 ligações no nosso portfólio. E no decorrer desses anos, a gente teve uma evolução muito bacana. Montamos uma empresa com baixo capital, baixo capital humano também, tinha pouca gente trabalhando. No decorrer dos anos, a gente, com as vendas, a gente foi crescendo, e o resultado, eu digo para você, já foi vendas. Vendas. Certo? Da onde que nós decolamos? Vendas. Certo. Da onde que nós estamos? Vendas. E aí
nós começamos com os projetos residenciais, com projetos comerciais de pequeno porte, nos rurais antigamente, que eram projetos pequenos. Isso foi crescendo, esse volume foi crescendo, esse tamanho. Em 2017 nós montamos uma metalúrgica para poder atender uma demanda que eu identifiquei que era muito importante. É que no rural, muitos dos equipamentos dos clientes estavam debaixo de um pé de manga, estavam debaixo de um pé de jabuticaba. E por que colocar placas solares em um telhado existente ou colocar placas solares em solo, sendo que eu podia fazer uma cobertura e proteger aqueles equipamentos? Cara, foi uma sacada muito legal. O primeiro cliente, um case aí, estava lá em Cristalina, e apresentamos para ele. Ele falou: nossa, mas vocês fazem isso? Eu falei: fazemos, nunca tinha feito. Vamos fazer, fazemos. E fizemos para ele, ficou muito bom. Isso nos trouxe um diferencial de mercado. Também muitas indústrias não têm espaço físico no telhado para colocar, e a gente faz essa ampliação de telhado, até mesmo construções novas, né? Então essa metalúrgica nos trouxe um primeiro diferencial do grupo, que é poder atender mais com o cliente com mais esse produto. Deixa só eu voltar um pouquinho e dar uma desconstruída. Aí você está numa etapa em que você já está tendo um segundo diferencial, mas você trouxe o primeiro diferencial, sempre foi vendas, né? E isso, claro, né? Eu vejo você, Jefferson, hoje aqui na região norte do Paraná, como um empresário que teve sucesso, porque, né, obviamente, né, conseguir chegar onde a Conti Group chegou não é para qualquer um. A gente sabe que uma grande maioria dos empresários estão lutando no vermelho por aí, né? E é uma questão, principalmente no setor da energia solar. Depois a gente vai ter a oportunidade de explorar um pouco melhor esse assunto, né? Mas vocês têm alguma coisa... teve algum fator lá no começo que motivou vocês, que fez a diferença? O que no teu ver diferenciou vocês lá no começo, que fez vocês escalarem? Foi um empurrão do mercado? Era muita força de vontade? O que era mistura? O que era isso? Eu tenho hoje 42 anos. O meu último emprego CLT eu tinha 22 anos. Então já tem 20 anos que eu trabalho por conta e toco os meus negócios, né? Antes da gente iniciar com a Conti Solar, com a energia solar, eu vinha da construção civil. E confesso, a eletricidade nunca foi o meu forte, né? Quando estava pesquisando, comecei a pesquisar as telhas com células para gerar energia, e isso não foi para frente, até hoje não se tornou escala. Mas me apresentaram então os módulos solares. Eu falei: mas como é que eu vou mexer com energia? Eu não tenho, isso não é a minha área. Mas o que me motivou? Na primeira venda que eu fiz, eu tive uma comissão, que eu era vendedor de uma empresa, uma comissão muito boa. Isso me motivou. Isso fez eu olhar o mercado como um mercado extremamente lucrativo, extremamente agressivo, extremamente profissional. Esse desejo de prosperar nos ajudou a gente olhar um pouco acima da nossa casinha. E eu sou muito para frente. Às vezes o pessoal tem que me segurar um pouquinho, que senão eu quero abraçar o mundo. E isso ajuda a gente a olhar para cima, né? No começo, igual eu comentei agora há pouco, tinha pessoas
que olhavam para trás, tinha as pessoas negativas e tinha as positivas que olhavam para frente. E são as pessoas positivas e as pessoas que olham para frente e que fazem o futuro. Essas são responsáveis pelo nosso amanhã. Às vezes ideias mirabolantes, loucuras, é dessas ideias que saem o nosso futuro e o nosso amanhã. Então o que me motivou a crescer? Rentabilidade, lucratividade, espaço. E no começo, claro, nós éramos poucas empresas no segmento, depois isso foi inflando. Chegamos aí 2019, 2020 com acho que o maior número de empresas no Brasil do segmento. De 21, 22 isso foi... Isso no Paraná, você disse? Isso eu acho que em âmbito nacional. Né? Em âmbito nacional. Foi diminuindo. Depois da metalúrgica, a gente começou a sobrar um pouco de equipamento. Porque nós já importávamos equipamentos. Desde 2016 que a gente já faz importação direto de fábrica. E no começo, tanto no começo quanto hoje, isso é diferencial. Né? Você ter um custo melhor comprando direto do fabricante. Em 2017 começou a sobrar um pouco desses equipamentos no estoque. Eu liguei para um amigo, liguei para outro e comecei a vender esses equipamentos. E aí a gente montou a Solerge, que é uma empresa do grupo que faz parte da distribuição, importação e distribuição desses equipamentos para outras empresas do segmento. O que trouxe a Solerge para o grupo? Capital, financeiro. Ela é a empresa com maior faturamento pela movimentação financeira. Nos trouxe robustez e nos colocou no mercado como um distribuidor, né? Ou um importador. Eu não gosto muito da palavra distribuição porque eu fazia muito poucos kits, era mais distribuição de produtos prontos, containers, fechado, grandes volumes de projetos. Esse foi o segundo diferencial para o grupo. Certo. A essa altura a gente já tinha Conte Solar, foi o começo de tudo. Conte Solar. Aí depois veio a Conte Metal. Veio a Conte Metal. O diferencial dos barracões. Isso. E aí, num terceiro momento, vem a Solerge. Vem a Solerge. Perfeito. E a Solerge, junto com o volume de negócios, de projetos, de venda, ajudou a reduzir o custo da Conte Solar. Porque eu também comecei a importar com volumes maiores, automaticamente meu custo foi reduzido. O outro momento que a gente identificou, isso é um pouco mais recente, aí há 2 anos para cá, foi justamente o modelo de negócio de usinas para investimento, né? Porque até então na nossa região, a gente tem um pouco da dificuldade dos grandes centros, porque os grandes aglomerados industriais, financeiros não estão aqui, estão mais longe de nós. E as informações demoram um pouco para chegar, o mercado demora um pouco para chegar. Sim. Primeiro é lançado em São Paulo, na Faria Lima. Segundo vai para as capitais e depois é que ele se dissipa para o interior. Mas as usinas de investimento, usinas para investimento, para comercialização de energia, para geração distribuída, nos trouxe um outro status. O status de chegar a esses investidores. Porque até então nossos clientes eram consumidores. Certo. E isso nos trouxe coisas boas e preocupações. Uma coisa é eu fazer um projeto para um cliente que não sabe o que é uma usina solar. E nós vamos fazer do nosso jeito. Correto, mas do nosso jeito. Outro ponto é eu fazer um contrato com uma empresa que já é do segmento, que já tem as suas doutrinas, que já tem as suas diretrizes, que já trouxe uma bagagem de anos
e de muitos milhões de reais investidos, porque essas empresas têm, e a gente se adaptar a esse mercado. Perfeito. Um desafio vencido. No ano de 2023 para 2024, agora um desafio vencido com a construção aí de grandes projetos para grandes empresas. E aí, chegando até aqui, o que eu, Jefferson, posso falar para você sobre o nosso grupo? Nós temos o mesmo produto para vários clientes diferentes e para vários segmentos diferentes. Certo. Numa escala de crescimento sólida, bacana, com o pé no chão, a gente consegue atender o comercial, o industrial, o agronegócio, que antigamente a gente falava do sítio, a gente falava da fazenda, hoje a gente fala do agronegócio. O agronegócio, o respeito pelo campo aumentou muito. O respeito é né? muito grande. O empresário, o produtor rural agora. Sim, Brasil é o primeiro nível, né? Então nós sabemos que o agronegócio no Brasil é muito forte no mundo todo. Atendemos também, além do comercial, além do industrial, atendemos grandes grupos com usinas para comercialização e atendemos grandes indústrias hoje no Mercado Livre. Show também, tá? Show de bola. Então, desenhando assim um cenário do que é a Conti Group atualmente. A Conti Group Energia Solar, ela é um conglomerado de empresas focada em energia solar, em que ela tem ali, seriam 4 empresas principais, correto? A Conti Solar, produzindo, vendendo sistemas, né? Atendendo a indústria, o comércio, o agronegócio, né? Aquele consumidor final. A gente tem a Conti Metal, que faz toda a parte de estruturas metálicas para energia solar também, focada em energia solar. A Solerge, que veio como, no começo, uma importadora própria e depois, né, se abriu, né, para um mercado como uma importadora e distribuidora, muito mais, né, o foco em grandes clientes, né? E, por último, então, é a Contani, né? Você não mencionou o nome, né? Mas eu conhecendo o grupo aqui, é a Contani que tem esse papel de trabalhar essas grandes usinas, correto? Como que funciona? Sim, correto. É a Contani que tem esse papel de fazer essa ponte entre o grupo e os grandes clientes, além da Contani também ter as suas usinas próprias, né? Finalizamos aí em 2014 com 18 megas próprio, construído pelo grupo, e ela tem esse papel fundamental de trazer esses clientes para nós. Esse é um pouquinho da empresa, né? Do grupo. A gente está situado aqui em Arapongas, no norte do Paraná, como você comentou. Nós temos filiais em São Paulo, em Goiás, temos escritórios em São Paulo, na capital. Estamos preparados aí para os desafios que o mercado vem trazer para a gente e para todo o segmento. Esse é um pouquinho aí de quem nós somos até agora. Muito bom. 18 megas é coisa, hein? Isso tudo em investimento em usinas próprias, correto? Correto, perfeito. Certo. E assim, como que você vê hoje os diferenciais da Conti Group, né? Tendo em vista que é todo esse conglomerado de soluções, vamos dizer assim, como que você vê isso se materializando pro cliente, pro produtor rural? Como que você vê isso? Como que isso se torna uma vantagem para aquele cliente do comércio? Porque, assim, é sabido que esse mercado entrou muita gente com pouco profissionalismo. E essas pessoas, aos poucos, nessas empresas, aos poucos vão deixando o mercado também,
né? Então, assim, a Conte, ela ganhou essa robustez, ganhou esse corpo todo, e agora eu acredito que isso é um diferencial para entregar também, né, pro produtor rural, pro cliente ali do comércio e da indústria, para os investidores. Como que você vê isso, Jefferson? O nosso segmento, foi um segmento muito emergente nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 7 anos. Muitas empresas entraram no segmento já vindo de outros segmentos muito menores. Muitos profissionais que eram da área de TI, muitos profissionais que eram na área de climatização, muitos profissionais que eram da área de segurança patrimonial, entenderam esse mercado como um nicho de mercado e entraram nele. Absolutamente normal, como todo mercado que está emergindo. Aonde que muitas empresas, ou a grande maioria, eu acredito que hoje mais de 60% das empresas que estavam trabalhando em 2020 e 2021 já não se encontra mais no segmento. Muitos voltaram a fazer o que estava fazendo e muitos realmente saíram. Lucro. Um profissional, uma empresa pequena que fazia projeto de 20 mil reais, 30 mil reais, ela se achava preparada para fazer um de 800 mil, de 500 mil, de 1 milhão, de 2 milhões. E o cliente não tinha essa informação de que aquela empresa tinha capacidade técnica de executar aquela obra e dava a obra para ele. Ele não tinha capacidade técnica. Isso aconteceu inúmeras vezes. Fazia errado, fazia mal feito, não ligava, perdia o cliente, perdia a venda e perdeu a empresa. A grande maioria foi não saber qual o teu papel no jogo e aonde no mercado eu me encaixo. É um erro estratégico de muitos. Olhar com o olho gordo? Não. Não tem problema nenhum de você sonhar alto. Não tem problema nenhum, mas você tem que começar baixo. Vender a qualquer preço para não perder a venda foi o segundo maior, eu acredito, problema que as empresas deixaram de existir. Eu ouvi muito. Vou fazer o preço para esse cliente porque ele é referência na cidade, ele é referência no segmento e depois eu vou conseguir recuperar. Não recupera. Prejuízo não se recupera. O que você recupera é o lucro dos outros, mas aquele prejuízo ficou. Então, a composição de preço dessas empresas, vender barato, vender para ter volume, isso fez com que elas se dissipassem ao vento. Eu conheci várias empresas boas, de bons profissionais, de bons engenheiros, de bons instaladores, até melhor do que a nossa. Mas vendia mais barato. Mas por que fulano vende mais barato, Jefferson, que o seu? Eu falei, eu não sei. Eu só sei que para fazer nesse preço eu não consigo sobreviver. E eu sempre tive essa preocupação. Nós nunca tivemos o melhor preço do mercado, mas também nunca tivemos o preço mais alto. A gente sempre quis ser competitivo e, principalmente, entregar o produto que o cliente comprou. Foco no cliente. Isso, no decorrer dos anos, veio nos dando essa robustez. E aí, quando hoje a gente chega num cliente para fazer um projeto de valores, qualquer valor, mas principalmente nos valores mais altos aí, o cliente consulta a gente e sabe, não, acho que eu tenho condição, eu tenho confiança de dar um projeto de 10 milhões de reais para a Conte fazer, porque eles fazem. Não tem problema. A preocupação em
ter uma lucratividade, não é só para o empresário ter lucro, mas é para que a empresa dele esteja firme e sólida para passar as intempéries do mercado. Nós tivemos aí uma intempéries muito forte em 2023 para 2024, onde acredito que muitas empresas saíram e muitas delas saíram por não conseguir aguentar, porque venderam barato no passado, não sobrou dinheiro no caixa. E o que a gente tem como política? Ter uma venda saudável. Perfeito. Isso me faz refletir sobre uma questão aqui, olhando, né, pelo lado do cliente aqui. E o que acontece com esses projetos que essas empresas sumiram do mercado? Porque quando eu vejo assim, né? Quando você compra um projeto de energia solar, você está comprando um projeto de 20, 25 anos, é um projeto de longo prazo. Então, você está comprando um relacionamento com aquela empresa que instalou para você, né? Então, esses clientes que muitas vezes, né, acabaram optando pelo mais barato, isso daqui não é assim, né, falácia para vender caro. Não, isso daqui é o óbvio. Todo empresário sabe que o que tem valor vai ter um preço relacionado àquilo. Não se tem... não se pode ficar barganhando o tempo todo, né? Embora, sim, é importante ter, né, ter uma ortodoxia nos custos ali, né, olhando pelo lado do empresário. Mas tá, ok, optei pelo mais barato e fiquei sou um viúvo agora dessa empresa. O que acontece com esses clientes? Isso acontece frequentemente. Nós temos aí uma demanda frequentemente de clientes que fizeram projeto com outras empresas, até clientes que estavam cotando com nós, que nós perdemos a venda. E para que a gente possa solucionar problemas de geração, problemas de inversores, problemas de usina desligada, o que eles têm que fazer hoje? É procurar as empresas que estão no mercado. Hoje você tem empresas boas perto de você e aquela que realmente você sabe que é uma empresa sólida. Né? Eu tenho essa filosofia e falei para muitos clientes aí em negociações, que é o seguinte: eu vou estar aqui daqui 25 anos. Exato. Bacana. Eu vou estar com uma empresa de energia solar? Sim, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu vou estar. E você tem meu telefone. Você pode me ligar. Você sabe onde eu moro. Sabe onde ligar. Eu vejo clientes fazendo um projeto de R$1 milhão. Você vai consultar a empresa que está orçando, ele tem R$10 mil de capital social. Como que você vai acreditar R$10 milhões numa empresa que tem R$10 mil? Isso é uma consulta pública. Você pode entrar no site da Receita Federal que você vai consultar isso aí. E é importantíssimo que o cliente saiba aonde que ele está pondo o dinheiro. Porque o dinheiro dele é um patrimônio. A usina solar é um patrimônio. E quem está fazendo esse patrimônio? Quem está gerindo esse patrimônio? Quem vai gerir esse patrimônio do decorrer dos anos? Isso é muito importante para o cliente saber. E muitas vezes tem clientes que vendem outros patrimônios para construir uma usina. Tem clientes que fazem financiamento a longo prazo para construir uma usina. É importante para o cliente ter uma empresa do lado que possa dar o respaldo para ele, indiferente de qual seja o respaldo. Eu posso ter um respaldo simplesmente de ir lá e ligar um disjuntor, como um respaldo de entender que existem equipamentos que estão com defeitos e ter a capacidade financeira e técnica de ir lá e resolver o problema do cliente. Não ficar jogando nas costas do distribuidor: eu só instalei. Eu comprei do outro distribuidor, tem que te arrancar aqui, mandar para lá, o distribuidor manda para a fábrica e a sua usina fica desligado. É importante o cliente entender isso. Quem é que vai me socorrer caso isso venha dar um problema amanhã? Bacana. Tem uma teoria do Nassim Taleb, ele traz no livro Antifrágil, em que ele fala, né, ele traz uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano foi na Inglaterra, que era
pessoal que frequentava os pubs, né? Ali naquele recinto. E eles fizeram uma análise. A conclusão era mais ou menos no seguinte sentido. Aquelas pessoas que estavam nos últimos 10 anos lá, eram as que mais tinham probabilidade de estar nos próximos 10 anos. E isso acontece com os livros também, os clássicos, né? Aqueles livros, se você for pegar, né, os livros novos que estão aí, né, sendo best-seller hoje, nada garante que ele vai ser um best-seller amanhã. Mas se você pega os livros mais clássicos, cara, livro aí, né, pega aí até o mais antigo de todos aí, né, mais antigo, não sei, né, mas é o mais consolidado de todos, né, a própria Bíblia aí tá aí há pelo menos, sei lá, 2, 3 mil anos. Olha, a probabilidade de estar pelos próximos 2, 3 mil anos é muito grande, desses que já se provaram no tempo. E isso acontece também, né, com as empresas do solar. No meu ver, porque o mercado ele é extremamente jovem, mas dá para dizer que vocês estiveram aqui praticamente o tempo todo em que o mercado existiu, né? Isso é muito bacana. Isso é um forte indício que vocês estarão aqui nos próximos tempos também, né? Então ali é uma visão bacana. E são mais de 3 mil projetos, pelo que me consta, é mais ou menos... Isso, hoje nós temos mais de 3 mil projetos. Não consigo atualizar os números porque toda semana tem projeto ligando, um pouco mais de 150 megawatts instalados, tá? E de todas as formas, tirando equipamentos, tirando venda de equipamentos. Estamos falando só mesmo de projetos instalados. Se for contar equipamentos, aí tem um volume até maior do que isso aí. E hoje nós temos aí em torno de 200 colaboradores em todo o ciclo comercial. Eu gosto de falar, Jev, só um adendo aqui, que a Conto Solar, o grupo Conto Solar, o que nós temos de diferencial? Força comercial. Força comercial. Nós vendemos. Uhum. E vendemos bem vendido. Bacana. Nós gostamos de atender o cliente e gostamos de ver resultado. Às vezes me perguntam, como é que tá as vendas? Eu falei, estamos crescendo. Porque no momentinho que baixa é hora de acelerar novamente. No momento que o mercado dá uma retraída por um motivo ou outro, é o momento que nós temos tempo de correr atrás, de montar novas estratégias, de montar novos processos, novos produtos, chamar o time e ir para frente. Então, uma das grandes forças da Conto Solar é o poder comercial. Eu acredito também, né, que isso acaba sendo muito potencializado também pela indicação de clientes satisfeitos também, não? Sim. Acredito que mais de 40% dos nossos projetos vêm através da indicação. Recentemente foi feita uma pesquisa lá na empresa. Nós entramos em contato com 587 clientes para perguntar algumas perguntinhas simples. Nós tínhamos lá nível de satisfação, mais 3, mais 1, 0, menos 1 e menos 3. Tivemos 3 clientes menos 3, com um índice de satisfação ruim, que para nós é ruim. Uhum. Sim. Alguns menos 1, alguns 0, alguns 1, mas a grande maioria, acredito que mais de 500, nós tivemos mais 3. Isso é bom, cara. De 3 mil projetos, tá com de 3 clientes. Então, não, de 580, 3 clientes. Ah, sim. Né? Isso é bom. Totalmente. Nunca tive uma ação ajuizada de um cliente por danos. Nunca tive. Já tive que pagar a continha de cliente porque atrasou o projeto? Já. É natural. O segmento sabe. Todo mundo sabe que às vezes a concessionária dá uma errada, às vezes você perde um tempinho ali, mas isso foi no passado. Já tem muito tempo que isso não acontece.
já foi pago, já aprendemos. No começo a gente foi errando, aprendendo com os nossos erros, porque não tinha quem se espelhar. Não tinha assim, ó, não faz isso que não é legal, não vai dar certo. Não, nós tínhamos que fazer, eu tive que fazer. Por quê? Porque eu não tinha quem falava para mim o seguinte, olha, esse modelo não funciona. Então a gente testou muita coisa. Nós investimos em muitas coisas que a gente entendeu que não trouxe retorno, até chegar ao modelo de negócio que a gente entende que é o mais eficaz possível, principalmente comercial. Já fomos para outras regiões, já queremos abraçar o Brasil. Não dá. Vou atender um cliente lá na Bahia e deixar de atender um que está e perder a venda do meu vizinho aqui, porque não que eu não participei, porque eu não porque eu perdi por preço ou por qualquer motivo, não porque eu não participei. Então estou perdendo a venda para mim. A maior dor do vendedor é quando ele chega no cliente pela primeira vez e o cliente fala assim, comprei semana passada. Puta, nem sabia que você mexia com isso. Olha só. E aí, nesse momento, já se foi. O vendedor pergunta o seguinte, de quem você comprou? Comprei da empresa X. Puta, da empresa X. Quanto você pagou? Nossa, tinha condição de fazer coisa melhor para você. Essa é uma dor do vendedor. É uma dor nossa. Sim. Então nós já... vamos para outros estados, para outros países. Você tive proposta aí de ir para o Chile, proposta dos Estados Unidos, proposta da Argentina. Não dá agora. Nós precisamos cuidar do nosso quintal. Nós precisamos cuidar para que o meu vizinho não venha comer minha grama. Então deixa eu cuidar do meu. Na hora que o meu tiver redondo 100%, eu posso ir procurar outros áreas. Isso vem somando com o que nós estamos conversando para chegar lá no cliente e o cliente entender, na hora de tomar uma decisão, quem é a empresa que ele vai escolher. Certo. Foi a pergunta que você me fez anteriormente. Soma as informações, soma a capacidade, soma o profissionalismo, soma o know-how. Sim. E aí o cliente pode falar, não, eu tenho que escolher, mesmo que o valor não seja o mais barato, mas eu estou comprando o melhor produto da melhor empresa. Certo, show de bola. E hoje, ao mesmo tempo que, olhando como grupo, a Conte Solar tem esse enfoque mais comercial voltado aqui para o cliente final, dá para dizer que a Conte Solar também está inserida na cadeia do comércio internacional também. Tanto na parte de importação, relação com investidores europeus e tudo mais. Sim. A gente abriu aí no decorrer dos anos um leque de parcerias, um leque de responsabilidade, vamos dizer assim, que nos trouxe negócios e nos trouxe contato com grupos estrangeiros, né? Nós temos investidores em usinas da China, temos investidores em usinas da Europa, temos uma relação comercial muito grande com a China. E é engraçado, às vezes eu recebo muitos fornecedores chineses, né? Contato de muitos fornecedores chineses. Não dá para comprar todo mundo, tem que escolher lá 2, 3 produtos que encaixem dentro do teu portfólio, que seja aquilo que você quer trabalhar e seguir. Mas uma coisa que eu acho legal e eu comento, eles falam o seguinte, olha, Jefferson, eu não sei, mas a fábrica disse que eu preciso vender para você, que tem interesse e que quer fazer negócio com vocês, com a Conte Solar. Eu falo, mas por que, gente? Olha quem nós somos no segmento aí, no mercado. Não, a fábrica quer ir. E são aglomerados industriais muito grandes na China, né? Grandes fábricas, multimilionárias.
E ele fala, não, nós queremos. Nós já chegamos, nós fazemos parte aí dos 2% maiores importadores de equipamentos do Brasil. Tá? Então, o pessoal procura no site da Receita, procura essas informações, e isso enche o olho dos fornecedores e vem. Mas não é de um dia que a gente criou isso, né? A gente vem criando ao longo dos anos e a tendência é que isso só aumente, né? A tendência é que as parcerias internacionais, o relacionamento internacional seja maior nos próximos anos. Há 20 anos atrás, investidor chinês, por exemplo, não queria colocar dinheiro no Brasil, não tinha confiança no Brasil. Certo? E o que levou, eu entendo, o que levou esses investidores a começar a confiar no Brasil foram o privado, a parte privada. Foram os pequenos negócios, foram pequenas indústrias, foram os pequenos mercados que trouxe esses investidores. E o que mais tem no mundo, o que mais tem no mundo hoje é dinheiro. Sim. Assim, precisa de projetos, mas aonde estão? Tem mais. Você fala pequeno, mas não são tão pequenos assim também, né? Esses mercados, essas indústrias, né? Que assim, a gente está, muitas vezes, né? O leigo está acostumado com o integrador, que vai colocar 8 placas no telhado, né? Não é disso. Quando você fala pequeno, é a indústria, né? Isso, Isso. Eu entendo que nesses últimos 2, 3 anos, o mercado ele se estabilizou. E eu acho que eu comentei no começo que o integrador, a empresa, ela tem que entender aonde ela está no mercado, aonde ela é mais forte e seguir. Não dá para ficar tacando pedra para todos os lados e ver qual volta, né? Então nós temos os fabricantes, que alguns deles têm escritórios no Brasil, têm operações no Brasil. Nós temos aqueles distribuidores, certo? Que o foco deles é atender a distribuição, os pequenos projetos, o pequeno integrador. Nós temos as empresas de engenharia. A Conto Solar se encaixa entre uma delas, que importa os equipamentos, constrói a usina, entrega pronta, não importa o valor, né? Então, para o investidor, para o cliente. E nós temos os integradores, que é a grande maioria hoje, que são os que fazem os projetos residenciais de 8, 10, 20 placas, 30 placas, 50 placas. É importantíssimo que essas cadeias sejam respeitadas. É importantíssimo que cada um entenda o teu lugar no bolo. Se tu é bom fazendo residência, faça residência. Se tu é bom na engenharia, no projeto, no EPC, no Full EPC, faça o Full EPC. Não quer dizer que o integrador não pode ser Full EPC. Lógico, pode. Não quer dizer que o Full EPC não pode começar a importar. Pode. É outra fase. Só que é outra fase. Diferente do que era há 6, 7 anos atrás, a mudança de fase hoje é muito mais complexa. Não é só ter dinheiro. Antigamente, por quê? Porque antigamente as vendas eram mais abundantes, né? Hoje as vendas são mais truncadas. Hoje, para se vender, tem que ter profissionalismo. Os clientes já estão mais seletos, já estão pesquisando. Então, mudou o mercado. Então, esse mercado, ele é importantíssimo estabelecer as regras. Quem está em qual local e permanecer no teu local até que esteja pronto para essa mudança. Né? Então, eu vejo essa importância e esse caminho que o mercado está seguindo. Né? Essas diretrizes estão sendo respeitadas, integradores são integradores, empresas de engenharia e projetos são empresas de engenharia e projetos, distribuidores focam na distribuição, fábrica não queira se aventurar na Full EPC,
Então, isso tem trazido um mercado mais confiante para nós. Uma tendência que foi observada nessa última Intersolar foi a questão de OIM, né? A questão da operação e manutenção ali das usinas solares. A Conte Solar tem alguma iniciativa nesse aspecto? O Conte Group? Temos. Quando eu comecei, no começo e até um certo período, o cliente perguntava como é que é a manutenção dessas placas. Não tinha o conhecimento. Eu falava coisa simples, lava a placa uma vez por ano e beleza. Projetos pequenos não foge muito disso. E conforme os projetos foram aumentando, esse grau de dificuldade foi aumentando. Não é só lavar a placa. Preciso monitorar, preciso saber se aquela usina está desempenhando o papel que foi desejado para ela. Se ela está performando, se ela não tem nenhum problema com, às vezes, um módulo, às vezes um inversor, às vezes um laço, às vezes é um conector. E no decorrer dos anos, a operação e manutenção começou a ser importante. Hoje nós temos uma empresa, que é a Contec, que é uma empresa coligada ao Grupo Conte, só para fazer operação e manutenção dos nossos clientes e das nossas usinas. Mas, por que você não montou isso dentro da operação? Porque eu já tentei. Como eu disse para você que eu já experimentei muitas coisas, eu já experimentei ter uma operação e manutenção dentro da usina, da nossa operação, e não funcionou. Não consegui performar por capital humano. E aí, então, a gente escolheu fazer essa parceria com responsabilidade, com conhecimento, e a gente repassa essa operação e manutenção que Jeff, é de suma importância. Por que é de suma importância? Vou voltar uns minutinhos atrás que eu falei para você que o cliente faz um investimento num patrimônio. A usina solar é um patrimônio. E muitas vezes com valores muito altos, agregados. E quem cuida desse patrimônio? Não é o cliente. O cliente não tem habilidade e tempo para isso. Então, é importante que ele tenha uma empresa para cuidar desse patrimônio dele. Para saber se esse patrimônio está rendendo aquilo que tem que render. Para saber se esse patrimônio está performando, está gerando o que tem que gerar dentro das condições e técnicas que foram realizados. Se não está tendo, qual é a hora de lavar as placas? É uma vez por ano? Mas se eu lavar as placas agora em janeiro, eu vou perder, porque está chovendo. Tem que lavar quando? Essa empresa de gestão patrimonial, ela te dá essa informação. Fala, olha, Jeff, está na hora de você lavar as placas, porque você está perdendo geração. E sujeira nas placas pode causar uma perca de até 25% da tua produção. É muito dinheiro, cara. Significativo. Mesmo o cliente não sabe. Ele só vai percebendo conforme vai chegando a conta de energia lá no decorrer dos meses, e ele vai vendo que ele está pagando mais, aí ele liga na empresa e fala, não está gerando. De fato, não está gerando. Ah, você está com problema. Não está com problema. O problema é só a limpeza, vai lá e lava. Então, a operação de manutenção, ela é fundamental para um bom resultado de pequeno, médio e longo prazo. Às vezes, às vezes fazer aí uma manutenção preventiva evita problemas maiores no futuro, problemas de aterramento, conexão, que possa dar problema no inversor, possa dar problema em placas, essas coisas. Tá? Então, tem que fazer e tem que escolher uma empresa boa para fazer. Muito bom, muito bom. Ô Jefferson, e hoje, né, no mercado, se tinha aquela figura, né, do vendedor,
ele era um vendedor não necessariamente tão profissional, né? Até pouco tempo atrás, eles costumam falar, né? O tirador de pedido de solar, né? Porque era basicamente todo mundo queria, né? Todo mundo estava presente para essa necessidade, tinha questão regulatória também, né? E hoje esse cenário é um pouco diferente, é um cenário muito mais profissional, né, para o vendedor. Como que você vê essa questão aí, as alterações regulatórias, questão de mercado livre, como que você vê a ContiGroup se posicionando nesse cenário? Vou contar um casinho. Eu tenho um filho, o Antônio, tem 4 anos, e ele adora comprar. Vamos no mercado, filho? Vamos no mercado. Pai, quero comprar uma coisinha. O quê? Uma coisinha. Qualquer coisinha. Ele escolhe 3, 4 coisas, coloca no carrinho, chega no caixa, tanto eu ou a mãe dele, fala, escolhe um. Você não vai levar os 4. Ele dá uma rateadinha, fala, eu vou escolher esse. Escolher, eu levo. Nós passamos em frente a uma loja, ele fala, mãe, vamos dar uma entrada. Pra quê, filho? Nós vamos comprar nada? Não, mas só pra nós dar uma olhadinha. Ele adora comprar. E, antigamente, um dia atrás, eu falava, filho, o que você vai querer ser quando você crescer? Ah, eu quero ser bombeiro. Eu falei, você não vai ser bombeiro. Ah, por quê? Porque o papai precisa que você seja vendedor. Ah, eu não quero ser vendedor. O papai precisa que você seja vendedor. Você vai ser vendedor. E aí, esses dias, ele queria comprar um dragão de 3 cabeças. Eita. Tá na fase dos dragões, né? Falei, filho, mas o pai não tem dinheiro. Ah, não, vamos fazer o seguinte. Vamos vender algum brinquedo velho que você não tá usando, antigo. E aí a gente põe dinheiro no cofrinho, do dinheiro no cofrinho a gente compra. Tá bom, então vamos. Não fizemos exercício ainda porque não deu tempo. Mas antes de ontem, a gente estava conversando e ele... E eu falei, alguém perguntou pra ele o que queria ser. Ele falou assim, não, eu vou ser vendedor. Opa! Por quê? Porque eu preciso comprar outras coisas. Muito bom, muito bom. O que tem a ver isso? Tem a ver que a função de vendedor, a profissão vendedor, ela é muito mal estruturada. A profissão de vendedor deveria estar no primeiro grau, junto com a matemática, junto com o português. Deveria estar na escola técnica. Deveria estar nas faculdades. Hoje tem faculdade de marketing. Não, mas deveria estar lá. Certo? Por quê? Porque quando o cara não sabe fazer nada na vida, ele vai ser vendedor. Certo? E eu falo, essa questão de eu falar para o meu filho que eu queria, que eu gostaria que ele fosse vendedor, é muito difícil, é muito poucos vendedores que falam para o seu filho, filho, foca em venda, que eu quero que você seja vendedor. O cara quer que seja médico, o cara quer que seja advogado, engenheiro, tal, mas vendedor ninguém quer ser. E no final, todo mundo é vendedor. Exato. Você acha que o escritório aqui que nós estamos fazendo, esse podcast, ele é um escritório de podcast? Não. Nós estamos pagando o aluguel. Ele está vendendo o espaço, está vendendo um tempo, está vendendo as coisas. O médico, ele é médico? Não, ele está vendendo o conhecimento dele. O engenheiro está vendendo conhecimento. E o solar não tinha vendedor de solar. Segmento jovem, não tinha uma faculdade de venda de solar, não tinha cursos. Quem eram os vendedores de projetos de energia solar? Era o corretor de imóvel. Aquele cara que atendia eram outros segmentos de venda. Mas era vendedor de carro. Mas era os caras que tinham, as mulheres, os profissionais que tinham relacionamento. Vender projeto de energia solar é relacionamento, é confiança. Você vende em grande escala empresas no
para projetos, né? Muito poucas empresas no Brasil permanecem hoje vendendo em grande escala. Por quê? Porque além da venda você tem a instalação, você tem a engenharia, você tem o OEM. Isso acaba dissipando e você não consegue escalar. As empresas que crescem são relacionamentos. E os nossos vendedores vieram. Ex-empresários que têm o feeling comercial, mas não tiveram feeling para sustentar uma empresa normal. Temos ex-corretor de imóveis, ex-corretores, ex-vendedores de carro, né? E a gente conseguiu montar no decorrer dos anos aí um time muito bom. Eu posso falar para você que nós chegamos a ter 40 representantes de vendedores, mas são aqueles que às vezes traz um orçamento, às vezes traz um projeto, tá lá envolvido com a atividade dele, e conversa com o cliente, faz um projeto e vem. O ano passado a gente meio que deu uma cortada nesses free, certo? E aí trouxemos o nosso grupo, né? Nosso grupo hoje deve ter uns 16 representantes, mas é um grupo muito forte e que estão se profissionalizando para essa nova fase que o Solar está trazendo de profissionalismo, de conhecimento, de técnica. Porque vender só relacionamento não vende. Nós temos que ter técnicas de venda, nós temos que ter ferramentas de venda, nós temos que ter ferramentas de tomada de decisão. E nós estamos profissionalizando mais essa equipe, preparando ela para os novos desafios do mercado mais competitivo. Muito bom. Nessas questões, agora eu acredito que seria mais para o mercado da indústria, do comércio e mercado livre, né? Teve mudanças recentes, né, no mercado livre e o pessoal acaba olhando para esse mercado, né? Como que o solar, né, e como que a Conte Solar se encaixa nesse novo cenário? A geração de energia no ambiente livre, ela sempre foi um tabu. Não pode. Pode. É zero grid. Não pode homologar. Recentemente, né, ano passado, com as mudanças aí da lei e as concessionárias se atualizando com isso, trouxe a possibilidade desses investimentos. É um nicho de mercado muito bom, muito forte e muito perigoso. São projetos maiores, que geralmente estão em cima de telhados de grandes indústrias, grandes comércios, e que debaixo desse telhado você tem um valor patrimonial muito grande. A injeção dessa energia na média tensão, ela não é a mesma injeção de energia numa residência, numa baixa tensão. Diferente. Mas eu vou falar de 2 pontos. Primeiro ponto comercial, segundo ponto técnico. Primeiro ponto comercial. É a bola da vez? Pode ser que sim e pode ser que não. Vai depender da capacidade técnica da empresa. Mas se for sim, é um ambiente que tem um nível de crescimento muito grande. É um mercado que ainda está relativamente cru. Temos muito poucos projetos. E que você tem aí um horizonte muito grande nisso. Comercialmente, a Conte Solar está preparada para isso. Nós já temos vários projetos em funcionamento de usinas que estão com clientes de geração no Mercado Livre. Estamos construindo mais algumas aqui na nossa região, com faturamentos legais, valores altos. E a gente tem investido bastante
nesse assunto, porque a gente entende que comercialmente nós estamos preparados e tecnicamente nós estamos preparados. Não é a mesma usina. E aí falar um pouquinho do técnico, né? Recentemente, numa conversa com um cliente, ele falou, mas o preço do fulano de tal ficou bem mais barato. Eu falei, mas quem é o fulano de tal? A empresa X. Mas a empresa X é uma empresa pequena. Ela nunca fez um projeto desse tamanho. Aí ele fala, não, ela fez um projeto sim, assado. Eu falei, eu conheço esse projeto. Esse projeto é desse tamanho, dessa forma, e foi feito desse jeito. Aí o cliente falou, eu não sabia que tinha sido feito assim. Então, assim, não estou falando mal da empresa, a empresa é boa, mas tecnicamente ela não está preparada para isso. Tecnicamente, de engenharia, de estrutura, não está preparado. Esses grandes galpões têm uma estrutura de galpão, de telha, de cobertura diferente. Nós precisamos ter um laudo técnico, nós precisamos que o engenheiro mecânico, o engenheiro civil valide a possibilidade desse peso em cima. Nós precisamos que o engenheiro eletricista nos dê as diretrizes de segurança que a concessionária pede. Você imagina um solar começar a derrubar uma chave de uma indústria que não pode desligar. Nós temos indústria que não pode ser desligado 24 horas de jeito nenhum, porque o setup dos equipamentos, das máquinas, é muito longo e muito oneroso. E aí tu faz uma conexão de uma forma errada. Não está fazendo conexão errada. Conexão de uma forma errada, sem as proteções que precisam, sem as proteções que a concessionária exige, e você começa a derrubar uma chave e paralisar a produção. Cara, é financeiro, isso é custo, a empresa vai te cobrar. E vai te cobrar caro, por quê? Porque é um grande aglomerado industrial que está debaixo, que você parou uma produção porque você não colocou a produção que teria colocado. Então, essa é a importância da capacidade técnica. De repente, já aconteceu mais de uma vez, recentemente aí, nós vimos histórias no Brasil de telhados que caem até morte de pessoas que não poderia ter instalado. Se tivesse o laudo, se o engenheiro tivesse visto, ele não ia falar, não dá para pôr. Nós já perdemos projetos, que o cliente, eu falei, olha, nós temos que mexer na cobertura, mas o concorrente falou que não precisa. Eu falei, não, nós não colocamos. Desse jeito que tá aí, nem sobe em cima. Telhados velhos, antigos, telhas, né? Mas coloca. Então, a capacidade, o mercado livre, a produção de energia no ambiente livre, no mercado livre, é um bom negócio. Mas tem que tomar cuidado. Comercialmente, você tem custos, além daquele que é o kit gerador normal, que se ela não tivesse no ambiente livre. Esses custos têm que ser calculados para não ter o mesmo probleminha que tiveram no começo. Empresas queriam fazer projetos grandes e não estavam preparadas. A hora de finalizar, viu que teve prejuízo e não conseguiu construir. Eu vejo que a Conte Solar ela tem uma vasta experiência com grandes telhados, né, grandes coberturas. Basta entrar ali no site, até no perfil do Instagram, para verificar isso dentro desses 3.000 projetos aí que já foram feitos, né? Mas ainda assim existe um esforço cada vez maior de engenharia para estar melhorando essa engenharia. Sim, existe. Engenharia é todo dia uma bola que não para. E a metalúrgica nos traz essa estabilidade. Então temos engenheiro civil, temos engenheiro mecânico, e que muitas vezes nós precisamos reforçar o telhado do cliente. E a gente faz isso dentro de casa. Eu não preciso de outras empresas fazer. A gente se desenvolve e faz. E às vezes a gente nem cobra, porque o valor é muito simbólico perto da importância. Perfeito. Não vou chegar num cliente, num projeto de R$1 milhão e falar para ele que eu preciso cobrar 5 mil de estrutura. Vai embora. É um reforço. O cara vai mandar eu... Vai brigar comigo, de certa forma. E faz parte disso, só que nós estamos preparados para isso. Bacana. Nós sabemos fazer. Faz parte do nosso dia a dia.
essa convivência com grandes projetos, com grandes responsabilidades. Quando a gente fala de telhado, com grandes telhados, né? Já fiz obra de 20 mil metros quadrados de estrutura. Então, assim, a gente sabe com isso. Bacana. Então, caminhando aqui para os nossos finalmente, Jefferson, eu queria que você deixasse aí uma palavrinha final aí para os nossos ouvintes, quem está acompanhando o nosso episódio do ContiCast aqui. Deixa aí suas palavras finais. Eu acho que aqui nós temos dois públicos, os clientes e os parceiros. Para os clientes, o que eu gostaria de dizer? Que a Conte Solar é uma empresa, o Grupo Conte Solar é uma empresa sólida, que está preparado para os projetos, está preparado para o futuro. Estamos fazendo grandes investimentos em infraestrutura para que a gente possa alcançar os objetivos que nós traçamos no decorrer dos anos. E que nós vamos estar aqui. Firme e forte. Firme e forte. Para os nossos parceiros do mercado, é muito triste quando eu ouço que uma empresa não fechou as portas. Muito triste. Eu sei a dificuldade de tocar uma empresa. E o que eu falo para eles, cuidem do seu valor. Cuidem da sua margem de lucro. Nunca vender barato foi a melhor solução. Temos N exemplos no segmento de pessoas que estavam explodindo de venda, vendendo um monte, mas sobrando nada. Ou pior, faltando no final da conta. Então, para os nossos parceiros aí do segmento, cuide do seu BDI, cuide da sua lucratividade, cuide do seu custo, porque brincar de empresário nesse segmento é muito arriscado. Muito arriscado, né? Então são esses dois pontos aí, Jev. É importante pra gente deixar aí pro pessoal. Bacana, muito legal esse primeiro episódio aqui, então, do ContiCast, Energia Solar em Foco, onde a gente trouxe, né, essa visão aí da Conti Group, todas as empresas que fazem parte do ecossistema, né, como ela chegou até aqui, o que ela está fazendo, como que ela está se desenhando para esse futuro, né, que é o que mais importa, né, e nos colocando a Conti Group aí à disposição dos clientes, dos parceiros, sempre tendo a energia solar, né, como ponto central e sempre pensando, né, no melhor para o cliente. Muito legal ter essa conversa contigo, Jefferson. E aqui fica um convite final aí, né, para quem quer acompanhar os próximos episódios do ContiCast, que nos siga aí no nosso canal do YouTube, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram. Vocês são convidados para estarem conosco aqui nos próximos bate-papos. Beleza, obrigado a você aí pela disponibilidade, tempo, pelo bate-papo confortável, gostoso, de amigo. E pode me chamar para as próximas, a gente tem um vasto assunto aí para a gente discutir, né? Onde a gente pode estar trazendo aí as tendências de mercado, a gente pode estar trazendo aí as soluções que existem hoje, também ajudando aí nossos parceiros aí a desenvolver os projetos profissionais das empresas. Então a gente tem muito com o que ajudar. Eu fui ajudado, certo? Certamente. No começo e até hoje eu sou ajudado e eu tenho uma gratidão que está dentro de mim, que eu gosto e preciso repassar. Perfeito. Muito obrigado. Valeu. Valeu.